Bom dia, muito que bom dia. Aqui quem vos fala é a Esther. Para alguns Maralia, para um pouco, para outro Maria do Desterro, para outros apenas Maria e para os meus familiares simplesmente Desterro. E por que essa confusão de nome, de identidades, né? Não gosto muito assim desse meu nome, né? Pelo fato de ter sido nascida e criada em um estado onde esse nome é super popular, super conhecido, e causou muito estranheza quando eu vim morar aqui no Maranhão, essa cidade de Imperatriz, e parece que eu adotei o ponto de vista das pessoas, né? Que estranhavam, mas tudo bem, tudo vale. Hoje nesse momento são exatamente 8 horas e 27 minutos do dia 22 de fevereiro do ano de 2025. Uma manhã meio que nublada, meio que ensolarada, misturada mais para nublada do que para ensolarada. Me encontro eu aqui neste sábado, em meu divã, dialogando comigo mesma acerca de um assunto que, quem sabe, pode interessar ou chamar a atenção de alguns sobre a figura de ser mãe. Mãe. O que é ser mãe? Eu fui mãe aos 15 anos de idade de um garotinho chamado Marcos Ferreira Mourão. Depois veio uma outra garotinha chamada Suzana, que eu ainda fiz o espetáculo de registrar Suzana, com 2N, Suzana Mourão Soares. Depois, a minha caçulinha Suiane Mourão Soares. Dediquei os meus primeiros dias da minha juventude adolescente a criação desses mancebos, de modo que foi uma experiência muito boa, apesar de trabalhosa a infância dessas criaturas. Porém, quando chegaram na adolescência, percebi que foi um vendaval. Esse vendaval me deixou tão frustrada com essa questão de ser mãe. E eu tenho escrevido muitos textos a respeito disso, e tenho um aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus ouvintes. Tem o título Mãe. Então, a figura da mãe, ela é biologicamente e emocionalmente programada para oferecer amor, cuidado, proteção. E esse vínculo é formado desde a gestação e se fortalece ao longo dos primeiros anos de vida, tornando a mãe não apenas uma cuidadora, mas uma fonte de amor incondicional. Isso porque ela é muitas vezes a pessoa que se dedica inteiramente ao bem-estar de seus filhos, se sacrificando, protegendo e cuidando de forma constante. E biologicamente esse laço ele é intrínseco, uma conexão profunda que vai além das expectativas racionais e socialmente, culturalmente e até biologicamente. Isso porque a mãe, ela assume a responsabilidade maior no afeto e na proteção, tornando-se a figura de referência para os filhos em um papel de dedicação e carinhos constantes. No entanto, nem todos os filhos reconhecem ou até mesmo demonstram gratidão por tudo que a mãe fez e faz por eles. Isso porque a ingratidão e as queixas podem surgir devido a várias razões, e uma delas é a frustração com expectativas não atendidas. Filhos, especialmente à medida que crescem, eles podem criar expectativas sobre como os pais devem agir
como sua vida deve ser, e quando essas expectativas não são atendidas, o ressentimento pode surgir, gerando ingratidão. Além disso, muitas vezes os filhos eles não compreendem totalmente os desafios enfrentados pelos pais, como dificuldades financeiras, problemas pessoais ou os sacrifícios feitos para manter a família. Isso pode fazer com que, se uma visão clara do esforço dos pais, aliás, sem essa visão clara, não é, corrigindo, sem essa visão clara do esforço dos pais, sintam-se insatisfeitos ou até mesmo desvalorizados. Mas olha só, eles estão falhando na visão. Outro fator é o processo de individuação, especialmente na adolescência e na juventude. Neste período, os filhos buscam sua independência e muitas vezes se rebelam contra os pais, o que pode ser interpretado como ingratidão, mas é apenas uma tentativa de se afirmarem como indivíduos. Também existe a possibilidade de que as queixas venham de um histórico de relacionamento conturbado entre pais e filhos, como negligência emocional, abuso ou conflitos constantes, o que pode gerar distanciamento e ressentimento. Em muitos casos, a falta de comunicação entre pais e filhos é um fator decisivo. Quando não há um diálogo aberto sobre esses sentimentos, essas necessidades e expectativas, mal entendidos podem surgir, levando a frustrações. Isso pode distorcer a percepção que os filhos têm de seus pais, fazendo com que eles não os valorizem ou até se sintam injustiçados por algo que, na realidade, foi um esforço significativo de amor e dedicação. Por mais que existam essas razões para a ingratidão, muitas vezes o que falta é simplesmente a compreensão mútua e o reconhecimento de que tanto pais quanto filhos estão em um processo constante de aprendizagem e adaptação. Enquanto os filhos tentam afirmar sua identidade e lidar com suas próprias dificuldades emocionais, as mães, por sua vez, ou os pais, continuam a desempenhar o papel crucial de amor e de cuidado, ainda que muitas vezes suas ações passem despercebidas. O desafio é superar a ingratidão e as queixas, buscando entender as complexidades dos sentimentos humanos e a dificuldade de ambos os lados. E muitas vezes o que passa na percepção tanto de pais como de filhos é que ambos são eternos aprendizes, porque a experiência de ser pai de criança é única, porque os filhos vão crescer. A experiência de ser pais de adolescentes é única, porque logo esses filhos vão deixar de ser adolescentes. Aí, enfim, os filhos vão chegar na idade adulta. E os pais também são filhos. E eles esqueceram que esses papéis, eles são transitórios. Que todo mundo é aprendiz nessa transição. E que a gente nunca deixa de aprender. Então, por que não compreender a profundidade de cada papel desse, de quem apenas está passando por ele, que dificilmente vai ter a chance de viver duas vezes, porque cada realidade é única. Mas tem uma outra explicação, outros argumentos. Quais seriam esses outros argumentos? Que eu intitulei Qual a explicação? A questão de que porque alguns filhos não retribuem amor e cuidado de suas mães é profunda e complexa. O simples ato de gerar e criar um filho, embora seja uma demonstração imensa, né? Embora seja um sacrifício, não vai garantir que esse filho será capaz de retribuir da mesma forma.
Isso porque essa relação entre mãe e filho envolve camadas emocionais e psicológicas que vão muito além do vínculo biológico. Alguns filhos, à medida que amadurecem, podem não conseguir desenvolver a mesma afetividade ou gratidão devido a uma série de fatores. Pode ser que não consiga compreender o esforço, o sacrifício feito pela mãe ou pelo pai, especialmente quando estão imersos em seus próprios desafios emocionais ou percepções de mundo. Adolescência e juventude, por exemplo, são períodos de grande turbulência em que o filho busca sua identidade e autonomia, muitas vezes se afastando das figuras parentais e às vezes nutrindo ressentimento ou expectativas que não foram atendidas. Além disso, esse reconhecimento, esse respeito que a mãe espera dos filhos pode não ser naturais para todos. A percepção de gratidão ou de respeito pode ser distorcida por uma falta de comunicação, por mal entendidos ou pela maneira como o filho interpreta o cuidado materno. Alguns podem até ter crescido com a crença de que o amor e a dedicação da mãe é algo que deveria acontecer, nada demais, é obrigação. Deveria ser dada, e por isso não vê motivo para gratidão. A profundidade desse sacrifício eles se tornam cegos e essa gratidão nunca vão sentir. Em alguns casos, as queixas injustificáveis podem estar ligadas a feridas emocionais não curadas, a experiências de negligência ou até traumas passados que dificultam a construção de um vínculo saudável. A falta de afetividade filial também pode ser um reflexo de uma relação marcada por altos e baixos, onde os filhos não percebem ou não foi capaz de desenvolver a empatia, se pôr no lugar, não é do outro. Essa empatia é tão necessária para compreender a figura materna em todas as suas complexidades. A ingratidão pode ser um reflexo de uma visão limitada ou apenas de uma percepção distorcida, onde o filho não reconhece ou apenas minimiza os esforços feitos pelos pais. Por fim, é importante lembrar que, embora o amor de uma mãe seja muitas vezes emocional, a capacidade de um filho retribuir esse amor de forma plena depende da sua própria história, do contexto em que cresceu e das dinâmicas familiares. O relacionamento entre mãe e filho pode ser cheio de nuances. E o que pode parecer ingratidão em um primeiro momento pode ser, na verdade, uma expressão de dor, incompreensão ou falta de maturidade emocional. Em muitos casos, o que é necessário é o esforço consciente de ambos ou de ambas as partes para curar feridas e estabelecer uma comunicação aberta e empática. E por aqui eu me despeço de vocês, tá? Depois eu vou falar a respeito de um sonho que eu tive em uma determinada madrugada, mas vai ser em uma outra parte, tá bom? Eu sei que esse diálogo, que não é bem um diálogo, é um monólogo, né? Que eu teço aqui, o espaço onde somente eu falo e não fica espaço para você falar, mas você que, por acaso, se sentir tocado por alguma dessas falas, dessas explicações, pode deixar seus comentários aí, que eu vou ler, vou ter o maior prazer em discutir com você, ou dialogar com você a respeito disso. Sou Maria do Desterro Mourão, meu nome de identidade, tá? E educadora há cerca de 27 anos, apesar de só poder comprovar 26. Há cerca de todo esse tempo, a minha lida não tem sido uma coisa assim fácil, tenho lutado com muitos dilemas, muitas realidades distintas. Não vou citar aqui. Atualmente estou fazendo psicanálise, fazendo um estudo aprofundado disso para que eu possa me tornar alguém que possa usar a minha experiência, que possa usar os meus conhecimentos em prol de cuidar emocionalmente de quem necessita e de quem me for possível. Um ótimo dia. Um ótimo futuro a todos. Aqui encerro. Bom dia.